desce as escadas, deixando-o parado, atônito, chamando por seu nome. Agora sozinha na rua escura, ela caminha sem rumo, sobrecarregada por suas próprias ações. Seu rosto é uma máscara de exaustão e arrependimento, enquanto o peso do que acabou de acontecer começa a pesar. Com os olhos no chão, ela se perde em autocrítica, questionando sua decisão impulsiva de fugir. Lembra-se do momento em que virou as costas para ele, com a mão cerrada de frustração. Consumida pela angústia, admite que o perfume cítrico a deixou tomada pelos ciúmes, uma raiva que não conseguiu controlar. Memórias da gentileza dele invadem sua mente, em forte contraste com sua explosão recente e a rejeição direta que recebeu. Seu rosto expressa puro desespero, com as lágrimas se formando enquanto tenta lidar com tudo o que fez. Perdida na rua, ela entra em colapso emocional, convencida de que ele ou está furioso com ela, ou aliviado por ela ter ido embora. O medo de que ele a odeie a paralisa, deixando-a sem a menor ideia do que fazer. Ela se deixa cair, derrotada, silenciosamente desejando que a própria pessoa de quem acabou de fugir venha salvá-la. Seu desespero é interrompido pela súbita aparição de uma figura misteriosa cuja presença a assusta. Ao levantar os olhos, ela congela de terror. Seu ex-namorado, Si, está bem ali diante dela, chamando o seu nome. Ela apenas consegue sussurrar o nome dele, confirmando que o homem de quem ela vinha fugindo finalmente a encontrou. Ele sorri com uma intensidade arrepiante e exige saber onde ela esteve esse tempo todo. Sua mente volta ao momento em que se conheceram, num encontro em grupo onde ela se sentia pressionada a socializar. Enquanto sua amiga estava animada, ela permanecia completamente distante, apenas cumprindo o protocolo. Ele se apresentou de forma suave e confiante, mas ela permaneceu em silêncio, perdida em seus pensamentos. Sua primeira impressão foi a de um homem calmo, educado e aparentemente inofensivo. Ela o viu como um bancário de um mundo totalmente diferente do seu, distante das suas lutas diárias. Um flashback revela sua constante dificuldade financeira, equilibrando vários empregos de meio período para sobreviver em Tóquio. Ela havia se mudado para a cidade para escapar de seu pai controlador e suas regras sufocantes. Mas a nova liberdade veio acompanhada de solidão, jantares baratos e preocupações constantes com dinheiro. Namorar Sajei, por isso, parecia uma fuga empolgante e refrescante de sua vida difícil. Ele a apresentou a um mundo de passeios despreocupados e momentos que pareciam perfeitos. Então, quando ele pediu que ela se mudasse para sua casa, ela aceitou, admitindo para si mesma que era uma decisão calculada, em busca de estabilidade. Mas a ilusão se quebrou quando a gentileza dele deu lugar a abusos verbais incessantes e desculpas vazias. Um flashback mostra as marcas físicas da crueldade dele, seu rosto machucado e os olhos arregalados de pavor. Ele até criticava sua comida, com elogios irônicos que aos poucos destruíam sua confiança. Todos os dias ela era forçada a se ajoelhar na porta para se despedir dele antes do trabalho, um gesto de submissão forçada. Os dias e noites se fundiram, prendendo-a num ciclo interminável de isolamento dentro do apartamento. Consumida pelo medo constante do retorno dele, ela chegou ao seu limite, percebendo que não tinha mais para onde ir. Com uma última dose de coragem desesperada, ela fugiu do apartamento, buscando refúgio no anonimato da noite. Foi nesse momento de desespero que ela encontrou Yamamoto, um homem que era o completo oposto de seu agressor. No presente, Sajei a encurrala na rua, e seu tom calmo não esconde a raiva que borbulha por dentro. A fachada amigável dele se quebra por um instante, revelando um olhar frio e possessivo. Rapidamente ele finge preocupação, com uma doçura assustadora na voz, dizendo que estava preocupado com ela. Dominada pelo medo, ela oferece um pedido de desculpas fraco e trêmulo ao ex-namorado. Com arrogância, ele diz que ela deve voltar para casa, apontando com crueldade que ela não tem para onde ir. A palavra casa desperta uma lembrança aterradora dela encolhida em um canto do apartamento. Ela se recorda do terror de ser forçada a voltar para aquele lugar, uma prisão da qual não podia escapar. Sua mente entra em espiral, mergulhando no desespero, acreditando que não vale nada e que não tem escolha se não voltar com ele. Mas então, ela se lembra da gentileza simples de Yamamoto e de sua lógica estranha, porém reconfortante.
Lembra-se de como ele lhe deu um propósito e um senso de valor que ela não sentia havia muito tempo. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, percebe que deseja desesperadamente voltar ao apartamento seguro de Yamamoto. Convencida de que arruinou tudo, ela se pergunta o que Yamamoto diria, qual seria seu conselho lógico naquele momento. A voz dele ecoa em sua mente, fazendo a pergunta simples que corta o desespero: o que você realmente quer? Sua mente se aclara quando ela finalmente entende o que deseja de verdade. Sajei dá uma risada condescendente, descartando completamente sua mudança repentina de atitude. Ele finge preocupação, perguntando o que está errado, mas ela apenas o encara. Com um novo fogo nos olhos, ela declara que nunca mais vai voltar com ele. Sua declaração ousada o deixa sem reação. Incapaz de processar a recusa, ela solta toda a sua raiva, dizendo que ele jamais entenderá seu sofrimento e ordenando que ele vá embora. O pedido de desculpas vazio dele por seus momentos de explosão só aumenta a fúria dela, que o lembra de que o tormento era diário. Ele, sem remorso, joga a culpa nela, dizendo que só se irritava porque ela nunca ouvia. Ela começa a listar desesperadamente todos os sacrifícios que fez, inclusive abandonar a faculdade, mas ele apenas zomba, dizendo que ela nunca contribuiu financeiramente. Cruelmente, ele enumera seus supostos defeitos, dizendo com arrogância que ela não tem nada, nem ninguém. E que, enquanto ele facilmente encontraria uma substituta, ele ainda era o único que a suportava, tentando quebrar seu espírito. Os olhos dela se arregalam com a horrível realização de quanto sacrificou por um homem tão cruel. Ele agarra seu braço, tentando arrastá-la, e ela percebe que, para ele, ela era completamente descartável. Seu aperto se intensifica cruelmente no pulso dela enquanto ela luta desesperadamente para resistir. Ao ser forçada rua abaixo, ela grita por socorro, sua última esperança, chamando por Yamamoto. De repente, uma mão intercepta a dele, e uma voz ordena com firmeza: solte ela. Imediatamente, Yamamoto surge do nada, colocando-se entre Hayashi e seu ex aterrorizado. Com lágrimas de alívio, ela olha para seu salvador, que informa friamente a Sajei que ela não vai a lugar nenhum. Encharcado de suor, Yamamoto permanece firme como um escudo diante dela, marcando um fim tenso para o capítulo. Tomada pela emoção, ela percebe que ele esteve procurando por ela desesperadamente o tempo todo. Sajei tenta acalmar a situação, alegando que há apenas um mal-entendido entre um casal. Yamamoto aponta o medo evidente de Hayashi, mas o ex o descarta como um de seus episódios histéricos. Sem se convencer, Yamamoto lembra das ameaças preocupantes que ouviu momentos antes. Sajei tenta pintar a situação como uma simples briga de namorados, o que Hayashi, entre lágrimas, parece quase aceitar. Mas Yamamoto desmascara, mencionando que ouviu falas perturbadoras sobre violência física. A fachada amigável de Sajei se rompe. Com raiva, ele manda Yamamoto cuidar da própria vida. Ele insiste na mentira, gritando que a briga pública é só mais um surto dela e que ainda a ama. Hayashi entra em desespero, temendo que Yamamoto, sempre tão lógico, caia naquela desculpa frágil. Mas, para sua surpresa, Yamamoto parece concordar, dizendo que talvez não seja da conta dele. No entanto, é uma armadilha brilhante. Ele se vira para o ex-atônito e declara que todos vão para a delegacia. Sajei entra em pânico com a sugestão, mas Yamamoto afirma calmamente que a polícia poderá ouvir ambos os lados de forma justa. Em seguida, destaca que a discussão barulhenta já atraiu uma multidão de vizinhos preocupados. Yamamoto desmascara as desculpas contraditórias de Sajei, perguntando se ele realmente quer uma solução. Ele pressiona ainda mais, perguntando se há algum motivo específico para o medo de envolver as autoridades. Então, Yamamoto chama atenção para as marcas visíveis nos braços de Hayashi, encurralando o ex com a evidência. À medida que os vizinhos começam a cochichar, Hayashi olha para baixo, tomada pela vergonha pública. Sajei tenta desesperadamente justificar os ferimentos, mas os olhares ao redor já carregam desconfiança e suspeita. Yamamoto refuta a mentira com calma, apontando os diferentes estágios de cicatrização nos braços e pernas dela. Sem saída e sem desculpas, Sajei explode de raiva, exigindo saber quem Yamamoto pensa que é. Ele grita dizendo que são um casal que se ama, o que deixa Hayashi horrorizada.
Com uma frieza lógica e furiosa, Yamamoto se prepara para destruir de vez a defesa patética de Sajei. Interroga o ex, perguntando o que ele fez enquanto Hayashi estava desaparecida, e se ao menos tentou registrar boletim de ocorrência. Ele explode diante da desculpa fraca, apontando que Sajei nunca a apoiou, apenas a culpava e a atormentava. Ele declara que o comportamento de Sajei não é amor, mas um jogo infantil e patético de poder, apenas para se sentir superior. Hayashi observa com admiração, sentindo uma onda de emoção ao perceber que Yamamoto está verdadeiramente indignado por causa dela. Com a multidão de vizinhos já considerável, Sajei está visivelmente encurralado pela humilhação pública. Totalmente derrotado, Sajei baixa a cabeça e murmura um pedido de desculpas, esperando encerrar o confronto. Mas o pedido logo se transforma em autoindulgência, dizendo que não consegue evitar quando perde o controle. Ele permanece naquela pose lamentável, esperando que o mínimo arrependimento seja suficiente para amenizar a situação. Mas Hayashi enxerga através do pedido vazio, sabendo que ele faria tudo de novo. E destrói suas esperanças ao declarar friamente que nunca mais voltará. Sajei implora desesperadamente para que ela fique, mas ela o manda parar com suas mentiras vazias. Ele súplica que ela volte para casa, com o rosto contorcido numa expressão patética e desesperada. Mas então, o olhar dela recai sobre uma marca suspeita na gola de Sajei, despertando um novo pensamento. Uma lembrança da outra mulher com Yamamoto ativa uma realização fria sobre o ex. Ela acusa Sajei de já ter uma substituta, por isso nunca se preocupou em registrar seu desaparecimento. Com horror crescente, ela entende que sua suposta preocupação foi uma mentira completa, e que ele nunca se importou de verdade. Sajei entra em pânico, tentando alcançá-la ao perceber que está perdendo todo o controle. Mas ela o despedaça com uma única palavra devastadora, uma rejeição final, fria e absoluta, ao seu antigo tormentador. Na noite após o confronto caótico, Yamamoto está sentado sozinho em seu apartamento silencioso. Perdido em pensamentos, ele observa o cômodo agora vazio, percebendo como ele parece estranhamente espaçoso. Ao começar a limpar, percebe o quanto se acostumou com a presença dela, agora se perguntando quando ela finalmente voltará. Incapaz de se concentrar em mais nada, sua mente está completamente consumida por pensamentos sobre ela. Fitando a tela do computador, ele deseja em silêncio que ela simplesmente volte para casa. Tarde da noite, o som. O som da porta se abrindo finalmente rompe o silêncio quando Hayashi retorna. Yamamoto se vira, tentando soar casual ao comentar o quanto ela demorou. O rosto dela está coberto por sombras enquanto entra em silêncio, fazendo com que Yamamoto, preocupado, pergunte o que houve. Um flashback revela que Hayashi foi levada à delegacia para prestar depoimento após o confronto. Ela explica que seu ex fugiu quando a polícia chegou, e que a mandaram para casa, deixando Yamamoto no escuro. Ao ver o estado de angústia dela, ele sugere que ela tome um banho para clarear a mente. Ela apenas acena com a cabeça em silêncio, e ele a deixa sozinha para processar os acontecimentos da noite. Decidido a preparar algo para ela comer, ele começa a cozinhar, achando melhor dar-lhe espaço antes de tocar no assunto. Assim que o arroz frito fica pronto, a porta do banheiro se abre, e ele se vira para recebê-la. Mas Hayashi surge vestindo apenas uma toalha, com uma expressão frágil e derrotada. Completamente desconcertado, ele a repreende de forma desajeitada por ter esquecido de levar roupas. Para seu horror, ela deixa a toalha cair, e ele se vira desesperadamente, exigindo que ela se cubra. Com lágrimas nos olhos, ela explica que ele a salvou de uma forma que ela nunca poderá retribuir. Ela se oferece a ele, acreditando ser sua obrigação se submeter ao que ele quiser. Ela explica que seu corpo era a única coisa que seu ex valorizava, então é tudo que ela acha que tem a oferecer. Furioso, Yamamoto assegura, perguntando se ela está tentando transformá-lo no mesmo tipo de monstro de quem acabou de fugir. Ele joga roupas para ela, gritando que, se aceitasse sua oferta, não seria melhor que o abusador dela. Ela o encara, completamente confusa com a reação dele, sem entender sua lógica. As palavras dele finalmente rompem o trauma que aprende, e ela desaba em lágrimas, perguntando por que ele sempre é tão gentil com ela. Chorando como uma criança, ela murmura um pedido de desculpas, completamente tomada pela emoção da resposta dele.
Um espirro repentino quebra a tensão, e ele diz calmamente para ela se vestir antes que pegue um resfriado. Ele suspira, exausto, enquanto ela vai finalmente se trocar, deixando-o sozinho com seus pensamentos. Ao retornar à cozinha, ele percebe que o jantar esfriou completamente durante a confrontação emocional. Já vestida, ela o chama em voz baixa, chamando sua atenção enquanto ele está ao lado do fogão. Hesitante, ela pergunta se ainda pode continuar morando no apartamento dele, mesmo depois de tudo o que aconteceu. Mas ele inverte a situação, perguntando o que ela realmente quer, uma pergunta que a confunde. Ela explode de frustração, insistindo que a decisão é dele, já que o apartamento é dele, não dela. Ele suspira com o desabafo dela, cansado da lógica autodepreciativa que ela insiste em repetir. Com uma expressão séria, ele lembra que já havia lhe dado uma resposta há muito tempo. Ele afirma que está do lado dela e que ajudá-la nunca foi um incômodo. Yamamoto devolve a escolha para ela, perguntando se ela realmente quer ficar ou não. Ela questiona seus motivos, apontando que agora o ex viu o rosto dele. Ela teme que, por causa dela, ele possa se tornar o próximo alvo da fúria de Sagei. Sobrecarregada, pergunta por que ele ainda está disposto a escondê-la, mesmo com esse novo risco. Com lágrimas nos olhos, pergunta por que ele se esforçaria tanto por alguém como ela. Ele responde de forma simples e lógica, ele ajuda porque pode. Enquanto ela tenta processar suas palavras, ele olha para o jantar frio e admite que há outro motivo. Ele sorri e diz que o outro motivo é que quer comer o hambúrguer caseiro dela de novo. Vendo uma oportunidade, ela pergunta se ele faria qualquer coisa em troca da comida dela. Ele confirma sem hesitar, completamente sério sobre o acordo. Incentivada pela resposta, ela declara que tem 2 pedidos para ele. Calmamente, ele pede que ela diga suas condições, pronto para ouvi-la. Ela hesita por um momento, olhando para baixo enquanto reúne coragem. Com um rubor determinado, ela segura o cabelo e se prepara para fazer suas exigências. O primeiro pedido é simples, ela quer permissão para continuar morando com ele. Ele concorda sem pensar 2 vezes, já tendo tomado essa decisão há muito tempo. Yamamoto então a incentiva a dizer a segunda condição, esperando para saber o que mais ela deseja. Com um olhar firme, ela declara sua segunda condição, ela quer registrar um boletim de ocorrência na polícia. Sua súbita determinação o deixa completamente atônito e sem palavras. Ela confessa que tem medo de voltar atrás, mas teme ainda mais perder mais alguma coisa. Num pedido desesperado, ela se curva profundamente e implora para que ele a acompanhe à delegacia. Ele permanece em silêncio, considerando o pedido, enquanto ela continua curvada diante dele. Reunindo coragem, ela ergue o olhar com uma nova esperança, acreditando que, com a ajuda dele, tudo finalmente ficará bem. Reconhecendo que ela está finalmente dando um passo por conta própria, ele concorda em ajudá-la, em silêncio. Ela agradece sinceramente, selando o laço único entre 2 pessoas que não são amigos, nem amantes. No dia seguinte, um exausto Yamamoto boceja durante seu turno na loja de conveniência. Ele reflete sobre o dia lento, aliviado por não precisar mais se preocupar com a segurança imediata dela. Ele acompanha Hayashi até a delegacia, onde ela registra oficialmente uma queixa contra o ex. Naquela mesma noite, a polícia vai até o apartamento do ex, apenas para descobrir que ele já fugiu. Um oficial acompanha Hayashi até o apartamento vazio, confirmando que não há sinal de que ele tenha voltado. Em outro lugar, o fugitivo olha por cima do ombro, tentando decidir onde se esconder agora. Yamamoto se preocupa com quanto tempo levará até encontrarem Oi sabendo que Hayashi ainda está nervosa. Seus pensamentos são interrompidos quando um cliente entra na loja durante o turno. Para sua surpresa, é Hayashi, que alegremente explica que saiu tarde para comprar pasta de dente. Ele a repreende gentilmente, dizendo que ela poderia ter ligado, mas ela o lembra de que não tem celular. Ele se oferece para comprar um smartphone para ela poder entrar em contato com ele e com amigos, mas ela rejeita a ideia imediatamente. Sua expressão escurece ao comentar, de forma cínica, que amigos só servem para quando você precisa de algo. Essa visão amarga sobre a amizade o faz parar por um instante, com expressão difícil de ler. Ele aponta que, sem um celular, não tem como ajudá-la se algo acontecer.
Yamamoto a repreende por estar sendo otimista demais, lembrando que o ex ainda é uma ameaça. Ela ignora as preocupações dele com leveza, dizendo para ele ir para casa descansar. Relutantemente, ele concorda com a oferta de conversar, e ela fica feliz com a aceitação. Mas, em vez de ir embora, ela permanece, revelando que, na verdade, veio especificamente para falar com ele. Com um sorriso brilhante, ela começa a interrogá-lo de maneira brincalhona sobre seu trabalho de meio período. Visivelmente irritado com a entrevista súbita, ele responde de forma seca que trabalha ali há apenas 2 meses. As perguntas dela se tornam mais pessoais, e ele se pergunta internamente por que ainda está dando atenção àquilo. Ela o bombardeia com perguntas sobre sua vida, mas ele rebate todas com um direto não. Ela o provoca, chamando-o de maníaco por limpeza e perguntando se limpar é o único hobby dele. Seu olhar intenso se fixa nele, esperando uma resposta real. Ele fica completamente confuso com a linha de perguntas tão íntima de repente. Ela relembra a conversa sobre o ensino médio e sugere que talvez o relacionamento deles possa mudar agora. Hayashi admite que se arrepende constantemente de não tê-lo conhecido melhor antes. Com um sorriso determinado, ela declara sua intenção de aprender tudo sobre ele agora. Ele desvia o olhar, tentando manter sua postura estoica diante da ousadia dela. Mas um leve rubor traz seu exterior frio, revelando que está mais abalado do que aparenta. Ele tenta desconversar, insistindo que não há nada de interessante sobre ele para contar. Ela pisca, dizendo que já é tarde demais, pois já decidiu por conta própria, para a irritação dele. Ele cede, concordando em contar exatamente o que pensa dela. Ela se vira e pergunta de forma brincalhona se ele vai mesmo ser honesto. Aproximando-se, ela o desafia a contar como é realmente morar com ela. Ele imediatamente começa a listar os defeitos dela, reclamando que ela é teimosa e lhe dá dor de cabeça. Mas, apesar das queixas, ele admite com um leve rubor que na verdade não é tão ruim assim. Ela sorri, percebendo, e o provoca por ser tímido demais para admitir que gosta da companhia dela. Internamente, ele admite que essa garota estranha o mima mais do que deveria. Os dois caem na risada, finalmente confortáveis e à vontade um com o outro. Então ela muda de assunto, perguntando animadamente o que ele quer jantar. Ele responde de forma brincalhona, pedindo para ela adivinhar, mas ela apenas suspira, irritada com a resposta vaga e familiar. Ele reflete que seu eu do ensino médio nunca acreditaria que ele acabaria nessa situação. E conclui que morar com a ex-rainha arrogante da escola não é tão ruim assim, afinal. PT pode cometer